Olá, gente, bom dia, ou boa tarde, boa noite, vai depender do horário que você está assistindo esse vídeo. Eu sou a professora Laécia Kelly, sejam todos muito bem-vindos ao canal e quero te convidar a ficar conosco até o final. Ainda no nosso módulo de genética, hoje nós vamos abordar sexo e herança gênica. Quem não assistiu aos vídeos anteriores tem uma playlist no canal só sobre genética. O principal fator determinante do sexo são os genes, e em geral esses genes eles estão situados em cromossomos especiais. Quais são esses cromossomos? Nós conhecemos como cromossomos sexuais, ou heterocromossomos, ou alossomos, e ainda tem um quarto nome que é o heterossomos. Os demais cromossomos que não estão envolvidos na determinação do sexo são chamados de autossomos. Ao todo, na espécie humana, são 46 cromossomos. 2 são sexuais. O que sobra são os autossomos, que dá um total de 44 cromossomos. As fêmeas apresentam 2 cromossomos sexuais idênticos, que é o cromossomo X e X. Já os machos têm um cromossomo idêntico ao das fêmeas e o outro é diferente. O cromossomo idêntico é o X e o que é diferente é o Y. O que diferencia o macho da fêmea é a presença do Y, pois o Y leva ao desenvolvimento dos testículos que produzem os hormônios masculinos, no caso a testosterona. A ausência do cromossomo Y formam-se os ovários, que produzem os hormônios femininos. Na formação dos gametas, o processo de divisão celular é chamado meiose. Na meiose, reduz-se o número de cromossomos pela metade. Então, se nós temos um total de 46 cromossomos, a meiose leva à geração de gametas com a metade desse número. Então, são 23 para cada gameta. E quem são os gametas? No caso do homem, são os espermatozoides e no caso da mulher, os óvulos. Nas fêmeas, todos os óvulos apresentam o cromossomo X. Então, na formação dos gametas, ou ela vai ter X no óvulo ou X. Por isso, ela é chamada de homogamética, ou seja, os gametas, os óvulos, são todos iguais. Já na formação dos espermatozoides, a metade dos espermatozoides vai portar o cromossomo X e a outra metade o cromossomo Y. Então, pelo fato de serem gametas diferentes, o homem ele é heterogamético. Então, nós temos gametas, os espermatozoides são diferentes. O sexo da criança é determinado no momento da fecundação. Se um óvulo X for fecundado por um espermatozoide X, gera o sexo feminino. Se um óvulo X for fecundado por um espermatozoide Y, leva à formação do sexo masculino. A chance disso acontecer é de 50%. Qual a chance de nascer um menino ou uma menina? 50%. Então, nós temos aqui um total de 44 cromossomos, tá aqui do ladinho, mais 2 sexuais, totalizando aqui 46. Aqui no caso da fêmea, 44 mais 2, totalizando 46. Na formação dos óvulos, cada óvulo dela vai ter a metade. Metade de 44 é 22, portando mais 1, totalizando aqui 23. Esse mais 1 é o cromossomo sexual. Na formação do espermatozoide, nós vamos ter espermatozoides com 22 mais um X, ou então com 22 mais um Y. Também aqui nós temos 23 cromossomos em cada espermatozoide. Como eu falei, se um espermatozoide portador do X fecundar um óvulo X, nós vamos ter aqui sexo feminino. Se um espermatozoide Y fecundar um óvulo, que sempre vai ser X, nós vamos ter o sexo masculino. E a chance, a probabilidade para que isso aconteça é de 50%. Cromatina sexual ou corpúsculo de Barr.
A gente pronuncia Be, né? Então é corpúsculo de Be. A cromatina sexual, ela é uma estrutura formada no núcleo das células apenas de fêmeas de mamíferos. Se você pegar uma célula do cabelo, uma célula da mucosa bucal, da pele, qualquer célula somática, ou seja, que não seja germinativa, no caso dos óvulos, então qualquer célula feminina vai ter a presença desse corpúsculo condensado, que não é o nucleolo, mas se trata de uma mancha, e essa mancha é justamente o cromossomo X inativado. Então a mulher ela tem 2X, um é ativo, um é funcional, o outro encontra-se inativado. E esse que está inativado forma-se uma mancha apenas visível nas células femininas. As mulheres, a gente chama que as mulheres elas são B positivo, enquanto que os machos eles são B negativo. Quer dizer, as mulheres elas apresentam essa mancha no núcleo, enquanto que os homens não apresentam essa mancha. Os homens, eles são XY, então ele só tem um X e esse ele é funcional. Então vejamos essa tabela aqui. Nós temos o indivíduo XX. XX você sabe, sexo feminino. As mulheres têm B? Sim, tem uma manchinha condensada. Um indivíduo com 46 cromossomos, ele é normal. Então, qual é o sexo desse indivíduo? É sexo feminino, XX, e tem 46 cromossomos. Por isso que a característica ou o diagnóstico é mulher normal. Já esse aqui, XY, qual é o sexo? Masculino. Homem tem o corpúsculo de B? Não. Só as mulheres são B positivo. Se ele tem 46 cromossomos, indica um indivíduo normal, só que do sexo masculino. Então, diagnóstico, homem normal. O indivíduo, observe que ele é X0. Faltou aqui uma cromatina, né? Ou faltou o cromossomo X ou o Y. Esse X que está aí, ele é funcional. Então, B é 0, não apresenta B. Como faltou um cromossomo sexual, o indivíduo ele só tem 45 cromossomos. 45 cromossomos tá errado. O certo é o indivíduo ter 46. Então, isso leva a uma síndrome, que é a síndrome de Turner, que a gente vai falar já já. 2X e um Y, X, X e Y. Então, nós temos 2X. Isso indica o quê? Sexo feminino. Opa, mas tem o Y. Então, nós temos um indivíduo com as duas características ao mesmo tempo, tanto feminina quanto masculina. É o chamado de hermafroditismo, tá? Se tem um X, então apresenta um B ativo e o outro encontra-se condensado ou inativo, apresentando 44 mais 3 cromossomos, 44 que é o número total da espécie, mais esses 3, indicando 47, 47 já não é normal, leva à síndrome de Klinefelter, que a gente vai ver já já. Quando nós temos 3X, então o indivíduo ele tem 44, mais 3, 47 cromossomos. Essa tem duas manchas. Qual é a síndrome? Superfêmea. Vou falar daqui a pouco. 3, o XYY. São dois Y. Um homem normal tem um Y. Esse tem 2, então ele tem maior produção de testosterona do que um indivíduo normal. Ele só tem um X, esse é funcional, não tem o corpúsculo de B, também tem 47 cromossomos e a síndrome é supermacho. Aqui na síndrome de Turner, nós vemos que é um distúrbio cromossômico em que uma mulher nasce com um cromossomo, só apenas com um cromossomo X. Ela não apresenta o outro cromossomo. Então, ela possui baixa estatura, geralmente são pessoas que têm 1,10 m a 1,30 m de altura, mesmo na fase adulta. A falta desse cromossomo, o indivíduo era para ter 46, então a falta desse cromossomo indica 45. Então, o último parzinho aqui, que era o parzinho sexual, faltou um, né? Só tem um X. A puberdade é tardia ou não apresenta puberdade. São pessoas
inférteis, que possuem malformação do coração e dos rins, com também estreitamento da artéria aorta. São pessoas que têm dificuldade de aprendizagem, sofrem de osteoporose e pressão alta, uma luxação do quadril, deformidade do cotovelo, que não tem menstruação. A produção de hormônios femininos é muito pequena, o que dá um aspecto de mesmo indivíduo adulto tendo um corpo infantil, que é aquele corpo quadrado, com ausência de seios, com ausência do ciclo menstrual. Tem distúrbio de visão, perda de audição, o tórax ele é mais largo e os mamilos são mais afastados. As orelhas elas são implantadas mais embaixo. Tem uma característica entre todos eles que é um pescoço alado, você está observando aqui nessa figura, que tem uma dobra de pele aqui no pescoço. A frequência dessa síndrome de Turner é de uma menina em cada 2.500. Então, em cada 2.500 meninas que nascem, pelo menos uma tem a síndrome de Turner. No supermacho, é conhecido como a síndrome do duplo Y. Nós temos aqui no parzinho sexual a presença de 3 cromossomos, um X funcional e 2 Y. Esse Y a mais leva um aumento dos níveis de testosterona, o que gera na pessoa uma agressividade. Inclusive, em muitas literaturas, o supermacho ele é conhecido como cromossomo criminoso. Também foi observado uma alta taxa de antecedentes criminais devido a essa dificuldade de relacionamento social, baixa inteligência comunicacional e a sociopatia. A incidência ou a frequência na população é para cada 1.000 meninos que nascem, pelo menos um tem essa síndrome do duplo Y. Comentando agora a respeito das heranças, nós vamos iniciar com a herança ligada ao sexo, ou também em alguns livros falam de genes ligados ao sexo. Essas heranças, elas são do cromossomo X. Nós temos aqui como exemplo o daltonismo e a hemofilia. O daltonismo é a dificuldade de percepção de certas cores. Existe uma confusão, por exemplo, do vermelho com o verde, do laranja com o amarelo, né? Já a hemofilia é a dificuldade de coagulação do sangue. Os genes situados nessa região especial do cromossomo X, que não é homólogo ao Y, a gente chama de genes ligados ao sexo. A mulher, ela apresenta 2X, então para que essa herança se manifeste no sexo feminino, é necessário que o alelo responsável pela doença esteja presente nos 2 cromossomos. Então, ela pode ser XX, Dzão. Por exemplo, para o daltonismo. Se ela for Dzão, como o Dzão é alelo normal, então essa vai ser uma mulher normal. Ela pode ser XX, Dzinho. O Dzinho é o alelo para o daltonismo. Mas como vem o Dzão ele é dominante em relação ao Dzinho, então ela é normal, então ela enxerga normal, porém ela é portadora do gene para o daltonismo. Então um filho pode nascer com essa doença. Para ela apresentar esse caráter, o Dzinho tem que estar presente nos 2 cromossomos, o que é bem raro disso acontecer. Então a gente pode considerar a mulher homozigótica ou heterozigótica. Quando é que ela vai ser homozigótica? Quando os genes forem iguais, nós temos tanto o Dzão quanto o Dzinho. Heterozigótica quando forem diferentes, nesse caso aqui do meio, tá? Dzinho. Por isso heterozigótica. O homem, ele só apresenta um X. Então o homem ele é XY. Se ele tiver o Dzão, ele vai ser homem normal, enxerga normalmente. Agora, se ele tiver o Dzinho, ele já vai ter aquela manifestação do gene, ele já vai ser um indivíduo daltônico. Por isso que ele é chamado de hemizigótico, porque ele só tem um X e M vem de meio. John Dalton, um médico, em 1794, ele publicou um estudo revelando que ele mesmo tinha dificuldade para distinguir certas cores.
Então ele mesmo fazia confusão de cores. Nós também chamamos disso de cegueira parcial para cores. Geralmente existe uma confusão entre o vermelho, o verde e o azul, ou entre o verde, o amarelo e o vermelho. A incidência para o daltonismo é para cada 1.000 homens, 90 são daltônicos. Então nós temos aí 9% entre os homens. Já para a mulher apresentar essa doença, o Dzinho tem que estar presente nos 2 cromossomos, isso se torna muito raro, que representa 0,81% das mulheres apresentam essa confusão das cores. Vamos ver se vocês conseguem identificar qual número tem dentro desses balões aí. Homens daltônicos não conseguem visualizar nenhum desses números aí. Para mulheres é mais fácil. No primeiro balão tem o número 12, no segundo tem o número 2, o terceiro tem o 42, aí nós temos agora o quarto embaixo, o 74, e por último aí o número 6. Essa aqui é uma tabela resumo. O sexo feminino, nós temos aqui XDzão, XDzão, XX representa o sexo feminino, Dzão, uma mulher que tem visão normal. XDzão, XDzinho, sexo feminino, só que ela é portadora para o daltonismo. Então ela tem visão normal, porém ela porta esse gene. Isso significa que algum filho no futuro pode ser daltônico. Já ela vai ser daltônica quando ela tiver os 2 genes para o daltonismo, em cada X. Aí sim ela vai ser uma mulher daltônica, o que é muito raro. O homem, ou ele tem o Dzão, ou ele tem o Dzinho. Se for o Dzão, normal. Se apresentar o Dzinho, já é daltônico. Nós temos uma mulher, ela é normal, porém ela é portadora, e eu vou cruzar com um homem normal. Como vai ser esse cruzamento? Você pega o primeiro com o primeiro, então XDzão, é uma mulher 100% normal. XDzão, Y, um homem normal, né? Tem o Y, é do sexo masculino. Pega agora o segundo com o primeiro lá. Bota o XDzão na frente, XDzinho, também uma mulher, só que ela vai ser portadora, ela é normal, portadora. E o XDzinho, Y, nasceu aqui uma criança afetada. Então nós temos 100% das mulheres são normais, e 50% dos homens, aqui nós temos um homem normal e o outro é afetado. Na hora de colocar a probabilidade, você colocaria o quê? 50% dos meninos são afetados com essa doença. E não 25% como a gente estava trabalhando lá na primeira lei de Mendel. Na hemofilia, ela é uma doença genética em que a capacidade da coagulação do sangue ela é bem reduzida. Essa demora na coagulação provoca sangramentos prolongados, no caso, ferimentos ou hemorragias internas, hemorragias nasais, hemorragia nas articulações e nos músculos. Essa doença ela ocorre por causa da falta de um dos fatores de coagulação presente no plasma, que em 85% dos casos é a falta do fator 8 de coagulação. Então, para se controlar a doença, deve-se injetar intravenoso o fator 8 de coagulação no sangue das pessoas hemofílicas. A proporção de homens hemofílicos é de cerca de 6 homens em cada 10.000 homens que nascem. Uma mulher XH, o que eu troquei foi o D pelo H, nesse caso ela vai ser normal, Hzão, ou ela pode ser Hzinho. Também normal, porém portadora dessa característica. Quando é que vai ter uma mulher hemofílica? Quando ela tiver nos 2X o Hzinho. Então ela vai ser hemofílica. Muito raro disso acontecer. Um homem, ele só tem um X. Como é uma herança do X, aí você despreza o Y. Se ele tiver o Hzão, ele é normal. Se ele tiver o Hzinho, é hemofílico. Nessa tabela aqui do lado, nós temos aqui no início, né, um homem hemofílico, ele tem um Hzinho e ele está cruzando aqui com uma mulher 100% normal, Hzão.
Então, todos os filhos desse casal vão ter um XHzão da mulher. Então, todos os filhos vão ser normais. Porém, nós temos o seguinte. Aqui nós temos uma menina que ela recebeu o XHzão da mãe e um XHzinho aqui, ele só pode doar XHzinho na formação das mulheres. Então, todas as filhas desse casal, elas vão ser normais portadoras. Então, não temos problema nenhum nessa geração. O problema está aqui. Essa mãe, ela é portadora, ela casa com uma pessoa normal, então nós temos o seguinte, que um filho pode nascer afetado, né? Um XHzinho aqui dela juntou com o Y, nasceu um menino hemofílico. Então, no caso, essa hemofilia foi transferida do avô para o neto, por intermédio da mãe. Vamos à segunda herança, a herança restrita ao sexo. E ela é uma herança do Y. Quem tem o Y? Apenas os homens. Opa, ainda bem que é uma doença só de homem, né? Também chamada de herança holândrica, onde andros vem de homem. O exemplo é a hipertricose auricular, né, que é o pelo na orelha. Então, como é uma herança do Y, se a pessoa apresentar essa hipertricose, que eu vou chamar de Hzinho no Y, ela já vai ter pelo na orelha. E ela é passada direto, né, de pai para filho. Então, o filho aqui, se ele herdou do pai o Hzão, normal. Agora, se ele herdou o Hzinho, ele já apresenta esse acúmulo, né, exagerado de pelos na região da orelha. Né? Hipertricose, hiper é muito, tricose, pelo auricular, orelha. A herança influenciada pelo sexo. A gente pode colocar aqui uma influência hormonal. E eu vou dar o exemplo da calvície. Existe calvície tanto entre os homens como entre as mulheres. Só que nos homens é bem mais comum, porque ela está ligada à questão hormonal, no caso da presença da testosterona. Quem tem maior produção de testosterona? O homem. Então, quando é que o homem vai ser calvo? Basta ele apresentar um gene dominante. Então, se ele for cesão homozigoto, ele vai ser calvo por causa da testosterona. Se ele for cesão heterozigoto, ele também vai ser calvo por causa da relação com a testosterona. Quando é que ele não vai ser calvo, então? Quando não tiver o gene para calvície. Então, no caso, quando ele for recessivo, né? Czinho, aí ele vai ser normal. No caso das mulheres, ela só vai ser calva se ela for cesão. E mesmo assim, essa calvície nas mulheres, diminui-se o volume de fios no cabelo, né? Diminui-se também o diâmetro dos fios, são fios mais finos e a quantidade de fios no cabelo também diminui. Não significa que ela vai ficar totalmente careca. Se ela for heterozigota, como ela produz baixa produção de testosterona, ela vai ser normal e recessivo, né, normal. A síndrome de Klinefelter, a incidência é que para cada 850 meninos que nasçam, pelo menos um vai desenvolver essa síndrome. O cariótipo apresenta 44 cromossomos, que é um número normal, né? São 22 pares, e o último par, que é o 23º par, o par sexual, nós temos o acréscimo de um cromossomo, totalizando aí 44 mais 3, 47 cromossomos. Ele apresenta um X funcional, o outro encontra-se inativo ou condensado, que é o corpúsculo de Barr. Quem tem corpúsculo de Barr é do sexo feminino, e tem um Y que determina a formação dos testículos e da testosterona. Então, nós temos aqui o hermafroditismo. São indivíduos que possuem os músculos enfraquecidos, também fraqueza óssea, demora para aprender a andar, a sentar, também possuem um atraso no falar, são muito altos, as pernas são longas, o quadril é mais largo, praticamente não existe pelos pelo corpo. Na puberdade, que era para se desenvolver o pênis e os testículos, eles fazem atrofiar. E existe aí o grande crescimento da região mamária,
que nós chamamos de ginecomastia. Com relação ao comportamento desses seres, são mais tímidos, né? São mais retraídos. A voz é aguda, o que lembra uma voz feminina. Nas superfêmeas, ela é conhecida como a trissomia do cromossomo X. Então, lá no par sexual, que é o 23º par, você tem 3 cromossomos X. Observando o núcleo de uma superfêmea, ela apresenta não só uma manchinha no núcleo, mas 2 manchas. Uma mulher normal tem apenas uma, que é o corpúsculo de Behr. A superfêmea apresenta 2 corpúsculos de Behr condensados. A incidência para cada 1000 meninas que nascem, pelo menos uma tem essa característica. Elas apresentam baixa massa muscular, um atraso no desenvolvimento motor e na linguagem, também possuem problemas de aprendizagem e um crescente grau de retardamento mental. Quanto mais avançada a idade, aumenta-se esse retardamento. Também existe dificuldade de conduta e emocional, insuficiência renal, às vezes nascem apenas com um rim, também são mulheres bem altas, que sofrem de uma menopausa mais precoce, geralmente em torno dos 30 anos, e uma subfertilidade. A maioria dos casos de síndromes estão associadas com a idade avançada da mãe. Então, mulheres que deixam para engravidar depois dos 35 anos, aumenta-se muito a incidência de qualquer síndrome, tanto síndrome sexual, que é essas que a gente está abordando, como aquelas que são autossômicas.